Muito boa noite, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores da Angra e da Praia, Sras. Autoridades militares e civis, senhores e senhoras, na minha qualidade de Presidente do Rotary Clube da Angra do Heroísmo, agradeço a vossa presença e, no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, o Rotary Clube da Angra do Heroísmo, Cidade Património Mundial, este é o nome completo do nosso clube, associou-se a esta efeméride que agora estamos a comemorar e que, de fato, tem um relacionamento muito grande com a autonomia dos Açores, porque é na sequência, como toda a gente sabe, da Revolução de 25 de Abril, que surge uma nova Constituição que permite a autonomia dos Açores. E por isso resolvemos juntar as duas questões, celebrando o 25 de Abril, fazer uma reflexão sobre a autonomia dos Açores. Nestes 48 anos, perto de 50, de fato, o que é que se passou com a autonomia? E julgamos que uma das pessoas que mais conhece toda esta questão da autonomia da região autónoma dos Açores é precisamente o Sr. Professor Jorge Pereira da Silva. Sem desprimor para tanta gente que aqui na nossa região se tem dedicado ao estudo e à reflexão sobre este tema da autonomia. E por isso passava a apresentar o orador desta noite, o Sr. Professor Jorge Pereira da Silva, que é professor da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, instituição onde se licenciou, onde obteve o grau de mestre e onde finalmente se doutorou. Foi diretor dessa mesma Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade Católica entre outubro de 2014 e janeiro de 2022 e tem desenvolvido investigação nas áreas do direito constitucional, dos direitos fundamentais, da teoria geral do Estado e da ciência política. É este o pequeno currículo do Sr. Professor, que naturalmente tem imensas publicações, imensos artigos científicos na sua área de investigação. O tema que hoje irá abordar tem como título À beira dos 50 anos, uma autonomia em crise de meia-idade? É uma interrogação. E por isso vamos escutar o Sr. Professor Jorge Pereira da Silva sobre o que ele tem a dizer sobre esta interrogativa, se é uma autonomia em crise de meia-idade. Sr. Professor, tem a palavra. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Sr. Professor Almo Menezes, Presidente da Câmara da muito nobre, leal e sempre constante cidade de Angra do Heroísmo, Dr. João Maria Mendes, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade para estar aqui e pela amabilidade com que me têm recebido. Queria cumprimentar também toda a audiência, que muito me honra com a sua presença. Queria falar então sobre a autonomia e a eventual crise de meia-idade em que ela se encontra. A palavra crise é uma palavra constante nas nossas vidas, e em particular na vida política e na vida democrática. Mas a pior crise que pode existir é aquela que decorre da falta de uma representação de futuro, da falta de uma visão clara sobre o que queremos para os próximos anos e para as próximas décadas. Isso gera uma angústia existencial, gera descontentamento, gera ressentimento e, sobretudo, gera uma tentação de regresso ao passado.
Em vez de uma utopia concreta, de um projeto a concretizar, aquilo com que ficamos é com uma retrotopia. Uma palavra que creio ter sido inventada por este sociólogo de origem polaco, retrotopia, Zygmunt Bauman, que já antes da pandemia dizia que havia uma epidemia que contaminava o mundo, que era esta tentação de querer voltar atrás. O desejo de regressar a um passado difuso, a uma realidade que porventura nunca existiu, mas que representamos como um tempo de glória. Exemplo claro dessa tendência de regresso ao passado é o famoso movimento MAGA, Make America Great Again, que nós conhecemos das campanhas eleitorais de Donald Trump. É o famoso Taking Back Control, que conduziu à decisão do Brexit. São os saudosismos por essa Europa fora que querem recuperar valores nacionais e impérios perdidos. Por isso, quando refletimos sobre a crise de meia-idade que a autonomia pode estar a passar, a primeira tentação a que devemos resistir é a de regressar ao passado, ao tempo, a um tempo, seja ele qual for, de glória da autonomia, de grandes batalhas autonómicas, de autonomia progressiva ou outras designações semelhantes. A promessa de um regresso a um passado de progresso e harmonia é um traço típico dos populismos contemporâneos, que resulta do medo de enfrentar os desafios do futuro e da incapacidade de apresentar um projeto mobilizador. Daí que, digo com toda a frontalidade, os principais inimigos da autonomia hoje não estão nos centralistas de Lisboa, que são poucos e fracos, estão essencialmente em alguns autonomistas ortodoxos dos Açores, que esses sim existem e que, em alguns casos, apresentam ainda uma outra distinção, uma outra característica típica dos populismos contemporâneos, que é a distinção entre nós e eles. Nós, os puros, eles, os corruptos, nós, os nacionais, eles, os estrangeiros e por aí fora. É culpar os outros, os que estão longe, pelos próprios problemas que não se conseguem resolver localmente. Donald Trump acusava o pântano de Washington, o UKIP acusava a União Europeia pelos problemas de imigração do Reino Unido, todos os partidos de extrema-direita da Europa acusam a União Europeia e os burocratas de Bruxelas pelos seus próprios problemas. E numa outra perspectiva diferente de política internacional, o mundo árabe acusa os Estados Unidos e Israel da situação em que se encontra uma civilização outrora gloriosa, outrora florescente, está a regressar ao passado a níveis só imaginados ou só existentes na Idade Média. Neste sentido, Lisboa e o Terreiro do Paço desempenham, em alguns discursos pretensamente autonomistas, o mesmo papel que o pântano de Washington ou os burocratas de Bruxelas. Por isso, a minha proposta para esta noite é: vamos esquecer o passado, vamos esquecer os discursos laudatórios acerca da autonomia. É absolutamente consensual a extraordinária obra da autonomia nestes 50 anos, e eu não conseguirei acrescentar nada, não tenho erudição nem conhecimento para isso relativamente a esse passado. E, portanto, vamos pensar em algumas reformas do sistema político regional que podem ser feitas agora, no presente, e que permitem melhorar a capacidade do sistema para responder àqueles que são os verdadeiros desafios do futuro. E que, na minha perspectiva, são a demografia, incluindo na demografia quer a natalidade,
quer a imigração, quer a retenção de talento, a revolução digital, e dentro da revolução digital, em larga medida, a inteligência artificial, e a preservação do ambiente em todas as suas dimensões. E, portanto, não quero insistir no passado, poderão, eventualmente, no final, se quiserem, colocar questões sobre isso, mas reivindicações como o alargamento das competências legislativas regionais, contrariar supostas jurisprudências restritivas do Tribunal Constitucional, criação de círculos regionais de eleição de deputados para o Parlamento Europeu e, evidentemente, incontornável, a suposta extinção do representante da República. Se quiserem, sobre este tema, eu posso já adiantar as respostas a algumas perguntas. Em tantos anos e tantas vezes foi a insistência na extinção do cargo, posso dizer que ele nunca foi extinto por duas razões. Primeira, porque nunca nenhum Presidente da República quis, e segundo, porque não há nenhuma solução constitucional melhor do que aquela que atualmente existe. Nesse sentido, devo dizer, inclusivamente, que acho que a permanência do representante da República é uma solução constitucional mais autonomista do que a sua própria extinção. Verdade seja dita, nenhuma destas questões interessa genuinamente ao eleitorado mais jovem. As últimas eleições, não apenas as últimas, mas isso ficou mais claro nas últimas eleições, revelam claramente que os mais jovens tendem a votar nos partidos mais jovens, nos partidos novos, que representam novos interesses e que não são os partidos fundadores da autonomia. Mas então o que é que podemos fazer no presente, neste presente, para dar um novo elan, dar mais capacidade ao sistema autonómico para enfrentar os tais desafios do futuro que eu identifiquei como a demografia, a revolução digital e a preservação ambiental? 3 tópicos: sistema de governo, sistema eleitoral e estatuto dos titulares de cargos políticos. Relativamente ao sistema de governo, eu creio que é necessário favorecer a estabilidade governativa. Como é que isso se consegue? Bom, antes de mais, creio que é importante que o Estatuto torne claro aquilo que, na minha perspectiva, já é a correta interpretação dos preceitos estatutários. Isto é, o programa de um governo não precisa seguramente de ser apreciado e de ser discutido perante a Assembleia, mas não precisa de ser aprovado. Como disse, essa é a minha interpretação do Estatuto Político-Administrativo, mas não corresponde à prática seguida na Assembleia Legislativa Regional. Segunda alteração. Era importante instituir uma moção de censura construtiva, que é um instituto típico dos sistemas parlamentares, dos sistemas de governo parlamentares, como é o caso do sistema açoriano, em que a aprovação de uma moção de censura só determina a queda do governo se aqueles que se unem para derrubar o governo forem também capazes de se unir para formar uma alternativa de governo. Isto é, as maiorias negativas só por si não determinam a queda do governo. É necessário que as maiorias negativas sejam capazes de se converter em maiorias positivas para formar uma alternativa de governo. E é necessário rever a lei de enquadramento do orçamento da região autónoma para reforçar as competências orçamentais do governo. Nós sabemos que, neste momento, grande parte da efetivação da responsabilidade política do governo perante a Assembleia foi transferida para o orçamento transformou-se numa espécie de moção de confiança anual que o governo tem que solicitar à Assembleia. É preciso permitir ao governo, como sucede em outros sistemas de governo,
continuar em funções com o orçamento do ano anterior, sem o inconveniente da regra dos duodécimos. Eu dou um exemplo muito claro, isso aliás já foi em parte estabelecido na Lei de Enquadramento do Orçamento de Estado, excluir os direitos dos trabalhadores da regra dos duodécimos. E, portanto, o orçamento do ano anterior pode prolongar-se para o ano seguinte e os funcionários públicos terem os seus aumentos, como é normal, no início do ano, em vez de terem que esperar meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até que esse aumento depois apareça com retroativos a janeiro. E, por outro lado, outras questões, como o salário mínimo, como a atualização do salário mínimo, podem ser decididas fora do orçamento, através de um decreto legislativo regional. Isto, portanto, alterações ao sistema do governo que permitiriam reforçar a estabilidade governativa. No que diz respeito ao sistema eleitoral, também há algumas propostas. A primeira proposta é a de adotar um sistema eleitoral, e reconheço que o sistema eleitoral açoriano evoluiu significativamente com o círculo de compensação, evoluiu, aliás, mais do que o sistema eleitoral nacional, que não evoluiu rigorosamente nada desde 1975, mas aquilo que me parece razoável e adequado à situação açoriana é a adoção de um sistema de representação proporcional, personalizada, como sucede na Alemanha, em que os cidadãos têm não um, mas 2 votos. Com o primeiro voto, votam no partido político que querem que forme governo. Com o segundo voto, elegem o seu deputado. O deputado da sua ilha, o deputado, no caso das Ilhas Maiores, da sua circunscrição. No fundo, aquilo que os alemães pretenderam foi conciliar as vantagens dos sistemas uninominais com as vantagens dos sistemas plurinominais, porque o sistema continua a ser proporcional. E, portanto, quem comanda o número de deputados de cada um dos partidos é o primeiro voto. O segundo voto serve para escolher quem são os deputados que vão preencher a chamada cota do partido. Se um partido tem direito a 7 deputados, esses 7 deputados serão, antes de mais, aqueles que ganharam os respectivos círculos uninominais nas ilhas ou, eventualmente, nos concelhos, no caso das Ilhas Maiores. Isto tem, efetivamente, esta vantagem de conciliar a necessidade de a Assembleia Legislativa espelhar o eleitorado, mas também de aproximar os representantes dos representados. E, portanto, aumenta também a responsabilidade dos deputados perante os seus eleitores, empodera os eleitores e diminui o poder dos líderes partidários na escolha dos candidatos, porque deixam de poder escolher quem muito bem entendem para as diferentes listas. Segunda proposta. Quando, ao nível nacional, foi estabelecida uma cota de 33%, diga-se com toda a franqueza, nas listas eleitorais em favor das mulheres, disse-se que essa cota de 33%, que aliás começou por não se aplicar nas regiões autónomas, era transitória. E eu pergunto, era transitória em que sentido? No sentido que ia ser revogada ou no sentido de que ia ser, daí a alguns anos, transformada numa cota de 50%? A minha opinião é que era transitória no sentido de que devia ser transformada numa cota de 50%. E por isso não vejo porque é que, passados estes anos todos, continuam a ser 33% e não há representatividade idêntica de homens e mulheres na Assembleia Legislativa Regional.
Mas para além desta cota, que é absolutamente idêntica para homens e mulheres, e portanto eu acho que havia muitas mulheres eram contra uma cota de 33%, acho que ninguém pode ser contra uma cota de 50%, mas para além desta eu acho que era importante uma outra cota para jovens, numa percentagem que eu não tenho, digamos assim, pré-definida, mas que nunca deveria ser inferior a 25%. Se querem envolver os jovens na política, deem-lhes uma palavra nos órgãos representativos da região. Isto permite uma renovação significativa dos quadros políticos da região. Finalmente, ainda em matéria de sistema eleitoral, há uma questão que é de certa forma, ou que pode parecer uma questão antiga, mas que não é, mas que tem que ser repensada, que é o voto dos açorianos não residentes. Não me estou a referir às comunidades açorianas de longa data, radicadas nos Estados Unidos ou no Canadá. Estou-me a referir aos jovens açorianos que saíram daqui para estudar e que porventura gostavam de ter ficado aqui, mas que acham que porventura lá fora, em Lisboa, no estrangeiro, podem ter outras oportunidades. Porquê é que eu acho que esta questão deve ser revisitada? Bom, porque a Constituição foi mudada quando se definiu que, afinal de contas, nem todos os portugueses são iguais em matéria de direitos eleitorais. Porquê? Porque na eleição do Presidente da República votam seguramente os portugueses residentes e os imigrantes, mas relativamente aos imigrantes, só aqueles que tiverem uma ligação efetiva à comunidade nacional. E, portanto, esta frase que aparece a propósito da eleição presidencial parece-me uma porta aberta para que residentes que saíram há relativamente pouco tempo do território possam continuar a ser envolvidos na vida política regional. Sistema de governo, sistema eleitoral, falta o tópico mais seguramente controverso de todos e o mais impopular. O estatuto dos titulares dos cargos políticos. O problema não é muito diferente aqui na região autónoma daquele que existe ao nível nacional. É preciso valorizar, dignificar e estabilizar o estatuto de quem se dispõe a exercer funções públicas. É preciso reconhecer que os salários aumentaram muito no setor privado em funções de topo e que esse mesmo aumento não teve qualquer acompanhamento no setor público, nos titulares de cargos políticos e nos titulares de altos cargos administrativos. Isto, evidentemente, afasta as pessoas da política, não é apenas uma questão remuneratória. Há um colega meu que hoje escreve um artigo no Público, imagino os comentários que ele deva ter tido, que propõe um aumento de 50%. Não é apenas uma questão remuneratória. O último aumento dos titulares de cargos políticos em Portugal foi feito pelo professor Cavaco Silva. Era ele primeiro-ministro e tinha, naturalmente, uma maioria absoluta, o que ajudava bastante. Mas, portanto, e a partir daí, os titulares de cargos políticos só tiveram cortes. Vários cortes, muitos durante a pandemia, cortes gerais, cortes excepcionais, e isto gera um efeito perverso em que, de facto, as pessoas não se predispõem a deixar as suas carreiras privadas, os seus lugares nas universidades, os seus lugares nos escritórios de advogados, as suas funções de direção nas empresas. Qualquer administrador não executivo de um banco de segunda categoria ganha 3 vezes o que ganha o Presidente da República. Isto é muito impopular, mas eu também não pretendo candidatar-me a nenhuma eleição
e, portanto, posso dizer isto com toda a tranquilidade. Dir-me-ão, bom, mas isso é algo que, se calhar, os titulares cargos políticos atuais se deviam agarrar imediatamente. Eu diria, sim, mas aplicam o velho princípio dos constituintes americanos, que é o novo regime só se aplica aos outros que vêm a seguir. Ou seja, o aumento é decidido hoje para se aplicar após, na legislatura seguinte ou no governo seguinte, etc., porque assim ninguém será acusado de estar a legislar sobre aquilo que vai receber de ordenado em cada mês. Não é preciso, de facto, inventar a roda. Ninguém é bom legislador em causa própria, mas os constituintes americanos decidiram isto, que os titulares de cargos políticos não podiam ser nem reduzidos na sua remuneração, nem aumentados enquanto estivessem em funções. Se houvesse aumentos, seria para os outros que vêm a seguir. Bom, este esforço institucional, este rejuvenescimento, esta renovação dos titulares de cargos políticos, que colocaria os Açores na vanguarda de uma reforma política que tarda a acontecer na República, deve ser feita para criar, no fundo, os alicerces de um novo movimento autonomista para enfrentar aqueles problemas que eu acho que são os grandes desafios do futuro. Não são já tanto problemas de justiça social, são problemas de justiça intergeracional. Nós não podemos assumir que aqueles que nós achamos que são os problemas mais relevantes são também os problemas mais relevantes para os mais jovens. Não são. E, portanto, a autonomia do futuro deve focar-se na demografia e numa política forte de natalidade. E eu aqui, correndo o risco de alguma associação, vou citar uma frase que foi pública nos últimos dias: as famílias têm de ser apoiadas. Ter filhos hoje em dia é quase uma ocupação a tempo inteiro. Quando não há avós, então, é mesmo uma ocupação a tempo inteiro. As pessoas trabalham nos intervalos do período em que tomam conta dos filhos. E se isso não mudar, a natalidade não vai aumentar. E Portugal tem das taxas de natalidade mais baixas da Europa, Açores incluído. Em matéria de imigração, o discurso não é evidentemente o de construir muros, ou de fechar fronteiras, ou de expulsar imigrantes. Não, é ter uma política coerente. Todos os Estados ao cimo da terra, nós podemos desejar que o mundo seja diferente, mas não é. Todos os Estados ao cimo da terra têm, de acordo com o direito internacional, não apenas o direito, mas também o dever de controlar as suas fronteiras e de decidir quem entra e quem pode ficar e quem tem que sair. Isto é efetivamente fundamental porque nós temos carências muito significativas de quadros qualificados, de trabalhadores das mais diversas categorias e, portanto, temos que saber receber com dignidade, em todos os aspectos da vida, estes imigrantes e ter uma política de assimilação que seja uma política que lhes permita ganhar a nacionalidade portuguesa com alguma celeridade. E depois, um outro desafio muito difícil, que é a retenção de talento. Enfim, é possível fazer aquilo que se chama reverse brain drain, mas muitos Estados estão a fazer captação de cérebros nas universidades portuguesas e naturalmente,
essas pessoas capacitadas têm ido e é possível trazê-las de volta, embora as soluções sejam efetivamente difíceis sem uma transformação estrutural da economia portuguesa. Segundo aspecto sobre o qual eu não vou falar muito, porque eu não sou um especialista nesse domínio, o ambiente. É necessário preservar o ambiente em todas as suas dimensões, em particular aqui nos Açores é crucial a preservação do ambiente marinho, existem vários projetos em curso, é necessário prosseguir esse esforço, em cooperação, aliás, inclusivamente com a Fundação Oceano Azul, enfim, por influência de um amigo meu, escreveu um livro chamado Blue Planet Law. E a tese dele é de que a cor representativa do ambiente não deve ser o verde, mas deve ser o azul. Porque não é possível preservar o ambiente, não é possível preservar os ecossistemas da Terra sem começar justamente pelo mar e pela preservação do ambiente marinho e da biodiversidade. Combater as alterações climáticas, favorecer a transição energética. E, finalmente, uma referência àquela que tem sido a última área dos meus estudos, a transição digital. A transição digital implica, antes de mais, que tenhamos a consciência que vivemos num novo universo. Para além do universo físico que existiu durante toda a história da humanidade, neste momento existe também um universo digital, um universo paralelo, um universo sem fronteiras, um universo onde não há periferias. E nós temos que criar um conjunto de novos direitos fundamentais para navegarmos nesse universo digital. O primeiro dos direitos desse universo digital que nós devemos ter enquanto cidadãos é o direito de acesso, o que significa conectividade, significa literacia digital para poder retirar desse universo todas as potencialidades que ele tem para nos dar. Implica depois cibersegurança, nós temos que ter segurança no universo digital da mesma maneira que a exigimos no universo físico, exige evidentemente proteção de dados e de privacidade, exige um conjunto de novos direitos em matéria de inteligência artificial. Em matéria de inteligência artificial, devo dizer, temos que ter, primeiro, a União Europeia regula estas matérias e regula estas matérias muito melhor do que nós. E quando eu digo muito melhor do que nós Portugal, ou muito melhor do que nós, Assembleia Legislativa Regional. Porque é preciso ter escala para regular estas matérias. Se nós pensarmos que o Facebook é o maior país do mundo, tem 2.500 milhões de habitantes, o que é que o legislador português pode fazer para condicionar a ação do Mark Zuckerberg? Nada. Nada. 2.500.000 utilizadores. Em Portugal haverá 2 milhões, vamos imaginar, são números irrelevantes. Qual é que é o número relevante que permite à União Europeia regular? 500 milhões de consumidores com forte poder de compra. Por isso é que a competência legislativa está a passar não apenas da Assembleia Legislativa Regional, não está a passar da Assembleia Legislativa Regional para a Assembleia da República, não está a passar toda para a União Europeia e para o tríptico que é Comissão, Parlamento, Conselho. E acabou de ser aprovado o novo regulamento sobre a inteligência artificial que nos reconhece novos direitos. Algumas utilizações são proibidas, algumas aplicações de inteligência artificial são proibidas. É preciso ainda encontrar uma solução para a chamada discriminação algorítmica. Dentro em breve, muitas decisões na nossa vida não serão tomadas por pessoas, mas serão tomadas por algoritmos.
e nós não saberemos explicar porque é que o resultado foi aquele, é necessário instituir também o direito a uma decisão humana, um direito de recurso a alguém com quem se possa falar e que nos possa explicar porque é que nós fomos objeto de uma decisão negativa, desfavorável. É claro que todos nós hoje, utilizamos assiduamente as tecnologias digitais para ir do ponto A para o ponto B. Muitas vezes o caminho é o caminho certo, outras vezes é o caminho errado, umas vezes corre muito bem, outras vezes nem por isso. Não é particularmente grave, mas no momento em que as instituições públicas começarem a tomar decisões com base em algoritmos, concursos públicos, concursos de recrutamento, nós vamos precisar de descodificar estes algoritmos e encontrar um interlocutor humano que possa rever estas mesmas decisões. Eu acho que são estes os desafios da autonomia do futuro. Eu acho que é para estes desafios que a autonomia se deve preparar. Muito obrigado pela vossa paciência e fico ao dispor, para as questões que queiram colocar.